Está conosco aqui nos estúdios, Túlio Ribeiro. Boa tarde, Túlio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Fabélia? Bom, vamos falar de girassol. Sim, vamos falar de girassol. Hoje, o girassol, qual que é a principal finalidade dele? O girassol, o principal produto do girassol é o óleo de girassol, né? 100% do óleo que nós processamos, ele é vendido para o consumidor final, né? Só para você ter uma ideia, no Brasil se consome anualmente 90 mil toneladas de óleo de girassol. Dessas 90 mil toneladas consumidas, apenas 20% é produzido no Brasil. Então, quer dizer, a importação é grande demais? Exatamente, a importação, e praticamente 100% dessa importação vem da Argentina, né? O Brasil, nessa safra, cultivou em torno de 50 mil hectares de girassol. Na Argentina foram plantados 1.900.000 hectares de girassol. Então, a Argentina, inclusive, é o maior produtor de girassol da América do Sul e o terceiro maior do mundo. E quem é o maior aí? Você tem essa informação? Rússia, o primeiro, Ucrânia, segundo maior produtor de girassol. E no Brasil, porque vamos falar aqui, especialmente no sudoeste goiano, Jataí, há espaço para esse crescimento no plantio e no cultivo? Fabélia, o nosso projeto, ele retornou para o sudoeste de Goiás no ano passado, né? Nós primeiro fizemos um trabalho em Rio Verde, foram plantados na safra de 2019 390 hectares de girassol em Rio Verde. Esses 390 hectares fechou-se uma produtividade média de 37 sacas por hectare. Na safra 2020, foram plantados 1.700 hectares de girassol. Houve uma particularidade nessa safra. O plantio ficou um pouco mais atrasado em função do atraso do plantio da soja na safra de verão. E mesmo Tudo assim, foi empurrado, né? Exatamente. E mesmo assim, esse girassol ali na região de Rio Verde, nós tivemos talhões de até 49 sacas por hectare, um talhão de 110 hectares, né, uma área comercial, então, quer dizer, não é parcela. Um talhão de 110 hectares, ele não é um talhão experimental. Exatamente, é uma área comercial. Sim. E a média final fechou em 32 sacas. Ficou pior do que o do ano passado, mas se você avaliar o atraso no plantio, ainda assim foi um resultado considerável. E isso nos levou a uma reflexão. Se nós voltamos para Rio Verde, voltamos bem, por que não voltarmos para Jataí? E nesse ano, vocês já começaram a fazer aqui com algumas parcerias aqui em Jataí? A gente está começando os primeiros passos agora, né? Nós fizemos uma reunião agora pela manhã com uma revenda, já ficou bem alinhada, né? A gente não vai deixar em momento algum de frisar com todos os parceiros e clientes que a retomada do girassol em Jataí, ela tem que ser uma retomada técnica, né? Tem que ser muito bem posicionado. Vamos fazer, porque para quem é aqui da região, sabe dos problemas que foram tidos aqui. A gente falando em retomada, o Brasil todo acompanhando. Foi uma retomada por quê? Se já teve um dia. Aqui teve uma pressão de mofo branco muito grande. Exatamente. E o que nós estamos mudando em relação àquele trabalho que nós fazíamos naquela época? Naquela época nós posicionávamos girassol para ser plantado até 5 de março. Né? Aqui é uma região alta, uma região chuvosa. E o girassol, o momento mais delicado para a entrada de doenças, principalmente as doenças fúngicas, que o caso da doença fúngica que tem maior pressão nessa região é o mofo, é você ter um molhamento excessivo e temperaturas amenas no momento que essa planta está no florescimento. Então, o que a gente está trazendo de diferente? O plantio agora, nós vamos posicionar entre 5 de março até 20 de março. A maioria dos híbridos de girassol que nós temos no mercado, eles entram em florescimento ali entre 50 e 55 dias. Posicionando nessa janela um pouco mais tardia, esse girassol vai entrar em florescimento ali na segunda quinzena de maio, que é um momento que você não tem tanta água, não tem tanta chuva. Eu vou ter chuvas esparsas ali, eu vou chover um dia, ficar 10, 15, 100. Exatamente, e você não tem temperaturas tão baixas. Outro fator que a gente está alterando no posicionamento, reduzindo a população de plantas. Naquela época a gente posicionava entre 42 e 44 mil sementes, para a gente ficar com 40, 42 mil plantas. Agora a gente vai posicionar
no máximo 40 mil sementes para ficar com entre 36 e 38 mil plantas. Eu vou ter um espaço mais ventilado. Você vai nessa proporcionar lavoura. uma maior ventilação ali entre as plantas, você vai proporcionar uma maior entrada de luz entre essas plantas, né? E também uma outra novidade, embora já plantavam, alguns faziam esse manejo, que seria o consórcio. Aqui nós não vamos recomendar nas regiões mais altas que se plante sem o consórcio, né? O capim, para você fazer a composição de manejo e de matéria orgânica, você vai trabalhar aí em torno de 3 quilos por hectare de uma braquiária com um VC em torno de 80%, para você ter uma composição de matéria orgânica e você criar uma barreira física, que também é um grande aliado para você trabalhar o manejo dessa doença. Então, vamos explicar aqui direitinho com relação a essa barreira física, né? Porque quando você falou de reduzir a semente, eu falei, aí vai ter mais ventilação, luminosidade. De repente eu boto o capim, eu vou ter uma supressão, não vai ter essa luminosidade. Mas é que o capim está fazendo uma supressão ali no solo, onde o escleróide pode estar. Exatamente, ele é uma barreira física. E também, né, Fabélio, os estudos que nós temos feito, então, inclusive também em conversa com os nossos parceiros, hoje a grande maioria dos agricultores que estão nessas regiões mais altas já trabalham produtos biológicos para você fazer um trabalho preventivo com essa doença. E existem produtos biológicos de extrema eficiência. O investimento tecnológico do produtor está muito grande, né, Túlio? Exatamente. E o produtor-alvo para nós colocarmos girassol, Fabélia, é exatamente esse produtor tecnificado, tá? O girassol não é aquela cultura que eu posso abandonar, largar lá e deixar plantar sem chuva ou com chuva demais, não fazer acompanhamento, monitoramento. Não é isso. Exatamente. O girassol, o produtor que tem intenção de trabalhar girassol como uma cultura periférica dentro da propriedade dele, ele está equivocado. O girassol, ele dá resultado positivo, sim, tá? Nós temos muitos produtores com resultados fantásticos de produtividade e, por consequências, de rentabilidade, né? Mas são produtores cientes de que tem que tratar essa cultura como é tratado o milho, como é tratada a soja. Nós estamos de volta, eu estou conversando com o Túlio Ribeiro, ele é coordenador de negócios da Caramuru na área de girassol, e nós estamos falando dessa cultura que também pode ser usada como opção de rotação para o produtor, né? Exatamente. As culturas mais plantadas é soja e milho, né? Soja no verão, milho na safrinha. A gente tem aquela sucessão de cultura. Exatamente. O girassol é uma planta, Fabélia, que entra muito bem em rotação de cultura. O milho é uma planta que fixa muito nitrogênio no solo, né? O girassol, ele faz um trabalho de reciclagem de nutrientes, né? Ele vai buscar nutrientes nas camadas mais profundas do solo, principalmente potássio, né? Essa planta, ela possui 2 sistemas radiculares. As raízes fasciculadas, que são aquelas raízes que ficam ali na superfície do solo, e a raiz pivotante. Essa raiz pivotante, não tendo barreira física, que seria a compactação extrema, ou química, que seria alumínio, que você encontra alumínio em solos de abertura, solos que estão com fertilidade baixa, ela pode descer até 2 metros de profundidade. Acaba se tornando também ali um benefício muito grande para o solo. Exatamente, é um pivô, né? Então, esse pivô ele vai proporcionar a estabilidade da planta com relação a ventos, ele vai mostrar a rusticidade que essa planta possui com relação ao estresse hídrico, principalmente no estágio vegetativo dela, e vai trazer principalmente potássio que está ali perdido nas profundidades para a superfície, disponibilizando potássio para a cultura seguinte. Nós temos, em função dessa reciclagem de potássio que ela faz, nós temos relatos de produtores de agregação entre 4 e 7 sacas de soja a mais no pós-girassol. Então, quer dizer, acaba tendo um benefício muito grande naquela situação próxima. Agora, a Caramuru tem um projeto aí de ampliar essa área plantada. Como é que é esse projeto? É o nosso projeto e começamos esse projeto no ano passado e nós temos 3 anos para a gente concluí-lo. Hoje, Fabélia, nós estamos trabalhando com 20 mil hectares, foi trabalhado nessa safra agora. Esse ciclo que terminou aí agora. Exatamente. E
Qual que é o nosso projeto? É a gente sair desses 20 mil hectares atuais para 70 mil hectares em no máximo 3 anos. Ousado. Ousado, e o objetivo disso é nós rodarmos lá em Itumbiara, todo o girassol que nós originamos, ele vai ser processado em Itumbiara, é a gente rodar o ano todo uma planta lá dentro do nosso parque industrial somente com girassol. Se antes nós tínhamos um problema que às vezes a gente interrompia os nossos processamentos porque nós não tínhamos local para colocar o farelo, que é um subproduto, né? Na soja isso se inverte, o produto principal é o farelo, o óleo é um subproduto. No girassol, o óleo é o principal e o farelo é um subproduto. Hoje, no mês de junho desse ano, nós já tínhamos comercializado toda a nossa produção de farelo. Mas esse farelo, eu falei ali que ele vai para a ração animal, ele vai mesmo para a ração animal, ele tem outras funções, tem outras finalidades, porque hoje também a gente sabe que a alimentação humana está adotando aí com essa galera toda que vem de uma alimentação mais vegetal e tal. Como é que é essa torta, esse farelo do girassol? Ele é usado em algumas dietas para confinamento bovino, né? Porém, o principal mercado dele é a dieta de aves em iniciação para galinhas produtoras de ovos. Para as poedeiras ali. Exatamente. Mas já na fase... Fase inicial. A fase inicial de postura ou ainda lá em as pintinhos lá ainda... Inicial como animal mesmo, os pintinhos. Né? Então, ele entra muito bem na dieta para o pintinho, na fase inicial, que vai se tornar lá na frente uma galinha poedeira. O principal consumidor hoje é o mercado do Espírito Santo, que praticamente demanda de 100% da nossa produção. Mas e se nós já estivéssemos atingido esses 70 mil hectares agora? Nós já tínhamos mercado para colocar esse farelo e também para colocar esse óleo. Na questão do óleo, qual que é o nosso objetivo? É a gente ir avançando, na medida que o projeto vai crescendo, a gente ir avançando nesse mercado que vem importado da Argentina. Bom, e agora também dá para a gente entender, porque às vezes você chega no mercado e lá na gôndola do supermercado e o óleo de girassol é tão caro, falta produto. Exatamente. Não tem a disponibilidade para atender essa demanda, seria isso mesmo? Isso é um dos fatores, né? E quando você fala em importação, principalmente em um momento agora que nós estamos vivendo de câmbio muito alto, oscilando bastante, o consumidor final está sentindo isso lá na ponta. Tá, nós estamos em Jataí, já tem o projeto em Rio Verde e a indústria é em Itumbiara, mas a gente tem aquela fronteira agrícola acontecendo com a região de Caiapônia, Piranhas. Por ali também tem espaço para, vamos dizer assim, adequado para fazer o cultivo de girassol? Com certeza. Fabélia, um detalhe interessante, girassol ele não tem influência de altitude, ele não tem influência de latitude, então ele se adapta em diversas regiões, em diversas condições. O que é o principal cuidado que nós devemos ter? É no posicionamento. Ele vai te dar um resultado considerável, um resultado expressivo se você posicioná-lo em áreas férteis, em áreas já trabalhadas, realizar o manejo bem feito, fazer o investimento ideal, né? A gente considera o custo hoje de produção para trabalhar um manejo ideal, ele vai ficar em torno de R$ 1.400, no máximo R$ 1.450 por hectare. É um investimento pequeno para trabalhar um girassol de alta tecnologia, né? Então, essa adaptabilidade dele é muito tranquila, só não podemos deixar para trás esses detalhes. Agora, meio-dia e 25, eu quero registrar o Zé Ronaldo, está acompanhando a gente, ele também é da equipe da Caramuru. Zé Ronaldo, um abraço para você está fazendo falta aqui também na bancada, viu? Você precisa vir aqui para a gente fazer bate-papo. E para a gente finalizar aqui, que já está quase encerrado o nosso espaço, nosso tempo, o produtor, então vamos lá elencar alguns cuidados. Ele precisa de posicionamento, manejo, monitoramento, ele precisa planejar essas entradas com biológico, fazer preventivo, como é que é? Para a gente fazer um resumo. Fabélia, primeiramente respeitar a janela de plantio, né? Segundo, extremamente importante ser feito um plantio devagar. Girassol você vai plantar aí numa velocidade de no máximo 4 km por hora. É uma cultura que tem uma quantidade populacional de plantas por metros pequena. Então, você tem que fazer uma boa distribuição espacial de plantas.
solos trabalhados, fazer o manejo corretamente, os 2 fungicidas, né? Os inseticidas, as pragas que acometem o girassol não são diferentes das pragas que acometem a soja, então esse manejo já tem que ser feito lá de controle populacional, como é feito na soja, já tem que ser feito no girassol, né? E fazer um hormônio, né? Fazer a cobertura, se tiver condição de umidade para fazer uma cobertura nitrogenada com ureia, o resultado é fantástico. Se é um ano que seca um pouco mais cedo, dá para você fazer um nitrogênio líquido que você vai conseguir fazer um manejo mais barato e vai atender alguma demanda, né? Então, não deixar para trás todos esses detalhes. Nós da Caramuru e os nossos parceiros, as empresas de semente, as empresas que fornecem os químicos, não temos nenhum receio em dizer que girassol dá resultado de produtividade, sim. Bom, eu quero agradecer sua participação conosco e no outro momento oportuno nós vamos voltar a falar de girassol, combinado? Combinado, nós que agradecemos o convite, tá?